Olá, pessoal. Vou gravar um vídeo para vocês falando um pouco sobre a resolução de um exercício, né, que está naquela lista que eu deixei. Então, eu peguei o exercício 2, que ele fala o seguinte: desenvolva um fluxograma que receba dois valores e apresente a multiplicação de um valor pelo outro. Então, primeiro, né, o primeiro passo, antes de começar a construir de fato o fluxograma, a gente tem que fazer, pensar o que é que o usuário vai ter que fornecer de dados, o que vai ser processado e o que vai ser gerado como um resultado, né? Então, eu gosto de separar nessas três etapas. Primeiro passo, o que o usuário tem que fornecer de dados aí, que vai ter que alimentar, né? Então, aqui ele já fala que tem que receber dois valores, o usuário vai ter que digitar esses dois valores. Então, existe essa necessidade de ter essa entrada de dados aí desses dois valores. Dois valores, quaisquer valores, tá? Então, não importa. O usuário que vai definir, o usuário que vai digitar qual valor é esse, né, que vai ser multiplicado. E aí ele fala, né, que tem que apresentar a multiplicação de um valor pelo outro. Então, se a gente for analisar já, a gente, né, o resultado, ele já está falando ali que é a multiplicação desses dois valores. Tá? Então, eu vou ter que fazer um processamento para efetuar essa multiplicação e depois exibir como forma de resultado esses valores, tá certo? Bom, vamos botar a mão na massa e vamos resolver esse exercício aqui, então. Primeiro passo, eu tenho que colocar o início, né? Então, vou colocar aqui, ó, início, beleza. Depois eu vou pedir uma entrada de dados manual ali para o meu usuário. Deixa eu ligar já aqui. E aí, nessa entrada de dados, gente, uma observação. Se eu quiser colocar uma mensagem, né, igual a gente vê, às vezes aparece uma mensagem lá, digite aqui um valor, digite aqui um número, eu posso colocar, desde que essa mensagem esteja entre aspas. Tá? Então, vou colocar entre aspas aqui, ó, digite um número. Ok? E aí, a variável, ela vai vir fora das aspas. Então, a variável fica do lado de fora. E aí, qual é essa variável? Vou dar um nome para ela. Eu vou chamar de num1, tá? Então, o que o usuário vai digitar, ele vai armazenar aqui, ó, no num1, o que está fora das aspas. O que é mensagem que vai aparecer para ele é o que está dentro das aspas. Ah, ô Diego, eu não quero colocar mensagem, eu quero só fazer um negócio bem no nível de abstração maior, eu quero, né, um negócio mais simples, só para entender a lógica mesmo. É lógico que depois, quando a gente estiver programando, a gente vai colocar a informação lá, porque senão o usuário fica perdido, ele não sabe o que tem que digitar. Mas no fluxograma, a gente não precisa desse nível de detalhamento. Então, tira o que está entre aspas, deixa só o nome da variável ali. A gente sabe que é uma, né, que tem que digitar alguma coisa. Bom, são dois números. Se eu quiser colocar os dois dentro desse mesmo desenho aqui, tá, gente? Desse ícone, né, do fluxograma, eu posso. Só eu separar num 1 e num 2. Eu poderia colocar aqui, ó, digite dois números. Deixa eu aumentar um pouco essa figura. É um pouco mais fácil. Então, digite dois números. Deixa eu até consertar ali, né? Porque quando plural, digite dois números, num 1 e num 2. Tá? Ah, Diego, eu quero fazer com duas figuras, eu quero colocar duas figuras de entrada manual. Pode também, não tem problema. Né? Isso daí vai a gosto de cada um. Tem gente que gosta de dividir cada variável dentro de uma figura, tem gente que gosta de colocar as variáveis todas na mesma figura. Não tem problema, porque o ideal aqui é para a gente saber que vai ter leitura de dados
e que vão ler duas variáveis, né? Vão ficar essas duas variáveis no caso aí, que são os valores, que é o que a gente vai fazer o cálculo. Bom, e aí já, né, passando aí para a parte do cálculo, né, que a gente tem que realizar o processamento, já vou colocar aqui, ó. Processamento, eu posso até diminuir ele um pouco. Então, eu tenho que multiplicar no 1 vezes o num 2. Então, num 1 vezes, lembrando que o vezes aqui é o asterisco, vezes num 2. Beleza? Se eu fizer só isso, gente, calculou, aonde que vai ficar esse resultado? Não tenho. Ele se perdeu. Então, toda vez que eu calculo algo, eu tenho que fazer o armazenamento desse cálculo. Então, eu vou chamar aqui ó, de resultado. Quem quiser colocar um nome mais curto, pode também. Armazenei ali, ó, na variável resultado, ela recebe, lembrando que esse símbolo do menor e o menos é o recebe. Resultado, ele recebe no 1 vezes no 2. Então, a gente conseguiu efetuar essa multiplicação. Deixa eu ligar aqui o fluxo, né, para quem for analisar o meu fluxograma vai estar sabendo agora, né? Veio, digitou os números, após os números, realizou o processamento. Depois que realiza o processamento, a gente quer exibir, a gente quer mostrar para o usuário. Já vou ligar aqui de uma vez. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho da figura. Se eu quiser, aqui é a mesma coisa na hora de exibir, tá, gente? Aqui é para mostrar no vídeo, né? Então, mostra na tela. Se eu quero colocar uma mensagem junto, eu faço isso, ó. Abro aspas e coloco o resultado é, dois pontos, fecho aspas. E aí, para exibir o que está dentro da variável, é só eu colocar ela fora das aspas. Lembrando, o que está dentro das aspas, igual aqui, ó, nesse caso, a palavra resultado aparece para o usuário lá na tela escrito resultados, aparece a palavra mesmo. O que está fora das aspas é variável. Variável, ele não vai escrever a palavra resultado para o usuário, ele vai escrever o valor que está armazenado dentro dessa variável. Ou seja, ele vai exibir ali a multiplicação de um valor pelo outro, não a palavra em si. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e sempre que for colocar uma mensagem, essa mensagem ela tem que estar dentro das aspas. Tá certo? Bom, e aí aqui a gente acaba chegando ao fim, né, do nosso algoritmo. Essa figura para finalizar. Liguei o fluxo e aí acabou. Tá? Então, só para a gente pensar aqui, né, no funcionamento já, porque também é interessante isso. A gente constrói o fluxograma e depois olha e testa ele, né, mentalmente para ver se funciona. Então, né, iniciou o programa, aparece lá para o usuário digitar dois números. Então, ele digita um número que vai ficar no 1, vamos supor que ele digitou 2. E num 2, ele digitou 10. Bom, procurei facilitar minha vida aqui, né? Então, ó, 2 vezes 10 vai dar 20. E aí, resultado, recebe esse cálculo de 2 vezes o 10. 2 vezes 10, 20, então armazena nessa variável. Lembrando, variável, ó, não está entre aspas, é variável, não é mensagem, não. Então, ele vai armazenar aqui dentro dessa variável resultado. E aqui ele vai exibir. Aí ele exibe o resultado ele vai escrever isso, lembrando que não
escreve o valor, porque aqui não é variável, aqui é a palavra mesmo que vai aparecer na tela, o resultado é, e aqui sim escreve 20, no lugar desse escrito resultado. Está fora das aspas, então é variável, a variável ele escreve o conteúdo dela, o que está dentro dessa variável, que no nosso caso é 20. E aí o programa finaliza. Beleza? Então está resolvido aí a questão 2. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato para estar esclarecendo comigo. Tá joia? Um abraço para todos e até a nossa aula.